E aí, pessoal? Vocês acham que é comum ter um abortamento? O que vocês acham? Vocês acham que é comum ou que é uma coisa mais rara? Alguém consegue chutar aí qual que é a probabilidade de uma paciente ter uma perda gestacional, principalmente no início da gestação, aí antes de 20 semanas, em ao longo da vida? Qual que é o risco de você ter uma perda gestacional? É elevadíssimo, né? Abortamento é a principal complicação ou intercorrência que pode acontecer durante uma gestação. A gente acha que o fenômeno de fecundação e formação do bebê é uma coisa muito efetiva, né, nos seres humanos, como, na verdade, não é real isso. Então, alguns estudos mostram que mais ou menos só 30% das vezes que eu tenho fertilização, óvulo, espermatozoide, eu consigo ter bebê vivo em casa. Só 30% das vezes que tem fertilização. É muito pouco, né? Nossa. Quando eu descobri isso, eu fiquei assim super assustada, porque a gente imagina que seria mais do que isso. E a grande maioria das vezes, essas gestações que não evoluem, gente, são gestações que a gente nem descobre que fertilizou. Nem aconteceu o atraso, e aí a paciente acaba menstruando, às vezes são aqueles ciclos que vão um pouquinho mais pra frente, que a paciente sangra pra caramba, e ela nem sabia que estava grávida, e a gestação acabou não evoluindo, né? A gente considera essa gestação como uma gestação bioquímica, quando a gente descobre que ela existe, né? Então, aquelas pacientes que são super ansiosas, né? Que no primeiro sintoma tem uma mastalgia, ou começou a ficar um pouco mais nauseada, ou tá tentando engravidar e faz aquele teste de gravidez antes até mesmo do atraso, vem um beta positivo. Essas são as pacientes que a gente fala aí da gestação bioquímica. E aí ela menstrua e um beta bem baixinho, né? Um beta de 40, 30, 20. E é muito pouco você pensar que 30% mais ou menos acaba evoluindo real desde a fertilização, né? Muito pouca coisa. Vocês sabiam disso? Podem fazer as perguntas que quiserem aqui. Eu vou comentar um pouco sobre o assunto. E fiquem super à vontade aí. Eu acho que a troca é muito importante, tá? Então, pessoal, eu falei que existe, então, essas gestações bioquímicas que são muito difíceis, às vezes, da gente conseguir até identificar. Mas falando em relação à gestação clínica, gente, a gente tem que pensar que gestação clínica, pelo que a grande maioria dos protocolos internacionais e nacionais falam, é aquela gestação que eu tenho o atraso menstrual, o beta positivo, e que normalmente eu consigo ver algo dentro do corpo uterino, né? Então, dentro do endométrio, já anidado, um saquinho gestacional com embrião. Então, eu juntando esses fatores, eu posso falar que é uma gestação clínica, né? E mesmo quando a gente começa a falar sobre gestações clínicas, a gente vai falar que ao redor de 20% das gestações clínicas evoluem para um abortamento. Também dentro do mundo das gestações clínicas é super prevalente. E é um dos temas que eu mais gosto de falar, assim, como médica, como pessoa, como mulher, porque na minha vivência profissional eu percebo que é um super tabu você falar sobre abortamento. Não sei se vocês sentem isso também, mas é um tabu gigantesco, porque culturalmente e socialmente não é bonito você contar que você teve um abortamento, né? Então, vira e mexe, a gente entra na internet e alguma influencer ou então alguma pessoa que é famosa, um artista, fala, eu tive um abortamento, e aí faz todo um negócio, porque a pessoa teve coragem de expor uma coisa que é comum. E todo mundo fica assim, nossa, ela teve um abortamento. Mas eu tô contando pra vocês que 20% das gestações clínicas evoluem para o abortamento. Então é super frequente. Então, sei lá, uma das maiores bandeiras na minha vida como profissional é que a gente precisa aprender a acolher esse momento da perda gestacional precoce, principalmente, porque as pessoas não têm noção que ela acontece, né?
e elas ficam muito tristes, o casal fica muito triste, muitas vezes sai procurando motivo, né? Às vezes eles questionam a vida, questionam a natureza, questionam Deus, mas o que eu fiz de errado? Por que eu? O que eu fiz? Eu acho que todo médico precisa ser uma pessoa capacitada, independente da sua especialidade, para poder explicar para essas pacientes que mais de 88% das vezes que eu tenho uma perda gestacional de primeiro trimestre, eu tenho relação com cromossomopatias. Então, não é que a natureza foi malvada ou que aconteceu alguma coisa que a pessoa fez de errado. Estou falando que a grande maioria das vezes eu tenho alterações cromossômicas, trissomias, monossomias, das mais diversas. E que essa gestação realmente não ia evoluir por conta dessa alteração genética, né? Então, até que ela conseguiu nidar, começou a evoluir, mas o bebê não ia sobreviver fora da barriga. Então, de uma certa forma, a natureza, ela tá dando aquela acalmada e falando, não, aqui não pode evoluir. Então, isso acontece muitas vezes quando a gente tem uma gestação anembrionada, ou quando a gente tem aquelas gestações com embrião e uma vesícula vitelínica toda hidrópica e alterada. Não sei se vocês já chegaram a ver, tá? Esse tipo de ultrassom, até a gente pode fazer um post mais pra frente mostrando o que seria o habitual num ultrassom gestacional inicial e quando a gente suspeita que talvez seja uma gestação que não vai evoluir tão bem, né? E eu acho que eu vou falar um pouco mais da parte técnica e depois quem aguentar vai ficar ouvindo minha parte filosófica, porque essa parte eu filosofo mesmo. Acho que a gente tem que aprender a abraçar e a falar com mais naturalidade. Eu tive um abortamento, ou eu tive uma perda gestacional, para as pessoas não se culparem tanto. Mas vamos entender como que, tecnicamente, como médicos, a gente pode tentar orientar e explicar. Então, no primeiro trimestre, quem ganha, assim, disparado, são as cromossomopatias, tá? Principalmente as trissomias, tá? E as monossomias, tá? Então, são as mais importantes. Então, a gente fala para o paciente, às vezes numa linguagem mais comum, que seria a parte genética mesmo. O bebê não ia conseguir sobreviver fora da barriga, por isso que parou de desenvolver. Mas existem outros motivos também, tá? Principalmente quando a gente vai falar aí de abortamento de repetição, quando a gente vai falar de abortamento mais tardio, né? Mas aqueles iniciais que acontecem ao redor de 8 semanas, 7, 8, 9 semanas, até 10 semanas, tem muita relação aí com trissomias e monossomias. Bom, vamos lá. Mas nessa parte a gente dificilmente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Indicado, vocês acham que é indicado a gente fazer a avaliação de cariótipo de todo o produto de abortamento? O que vocês acham? Você acha que isso é possível da gente conseguir fazer? Porque a gente manda para o anátomo patológico. O patologista, ele vai fazer a análise, principalmente para ele diferenciar se era uma gestação molar, que pode ser também, mesmo que não tenha todas aquelas características, às vezes você pega o anátomo patológico e você vê no anátomo que era uma gestação molar, por exemplo. Por isso que não evoluiu. Mas a avaliação cromossômica do produto do abortamento é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui, quando a gente está falando com ginecologistas obstetras, futuros ginecologistas obstetras. Seria o mundo ideal, né, gente? Só que eu tô falando para vocês que mais de 88% das vezes eu vou ter uma trissomia ou uma monossomia, como é a grande maioria, acaba que a gente guarda isso para os casos de abortamento recorrente ou de perdas gestacionais recorrentes de primeiro trimestre. E muitas vezes a gente pode também pensar em avaliar o cariótipo do casal, né? Então, às vezes a gente encontra alguns tipos de alterações paternas ou maternas e quando isso vai se repetindo e a gente consegue ter o produto conceptual, a avaliação genética aí bonitinha, a gente pode às vezes orientar a paciente a fazer uma fertilização in vitro com biópsia pré-implantacional e escolher um embrião que não tenha essa alteração genética aí associada. Então, essa seria a única saída no caso de uma paciente com perdas recorrentes, onde a gente encontra algum desvio ou alguma alteração relacionada a cariótipo. Perfeito? E a paciente que tem uma perda gestacional, mesmo que ela tenha 20 anos e tenha se preparado e perdeu, ela quer saber o motivo, cara. Ela quer saber. Ela vai ficar assim, ela vai trocar de médico muitas vezes, porque ela fala que o meu médico não pediu
Nenhum exame para descobrir o que aconteceu. O meu médico não descobriu o que aconteceu. A gente não vai conseguir descobrir muitas vezes. Porque nenhum plano de saúde, e no SUS, você vai conseguir fazer essa avaliação tão bacana do material genético. Mas, se você quiser falar em porcentagens, é essa. Quase 90% das vezes dessas perdas tem relação com cromossomopatias. Então, o que essa paciente ela pode fazer para poder diminuir os riscos disso se repetir? Talvez a gente pode fazer uma análise das outras variáveis que também têm relação com abortamentos, únicos ou de repetição. Começando aí com a parte metabólica, né, gente? Então, a gente tem que lembrar que... Bom, eu vou falar numa linguagem simples, que talvez seja super interessante para vocês ouvirem a maneira com que eu lido com as minhas pacientes. Eu explico assim. Todo mundo começa com uma célula. Um espermatozoide e um óvulo se juntam, formam um zigoto e a gente começa as múltiplas divisões. Esse período inicial de divisões, ele é fundamental para qualquer um de nós. Para a gente chegar até aqui hoje em dia e sermos adultos, a gente precisou passar por esse período. E são células totipotentes que precisam ter uma divisão celular perfeita para que a gente consiga aí evoluir, perfeito? Então, se eu tenho um metabolismo ruim, hábitos ruins, quando eu estou tentando engravidar, a minha chance dessas células se dividirem num ambiente não super adequado é muito maior. Concordam comigo? Então, se a gente conseguir cuidar da parte metabólica da paciente, mudar hábitos, melhorar a alimentação, atividade física, avaliar tireoide, glicemia, insulina, suporte de vitaminas, não só o ácido fólico, aí sim a gente tem um segredo. Então, o grande segredo para a gente tentar evitar realmente um abortamento, primeiro é prometer que você não vai conseguir evitar, porque a maioria das vezes a gente não tem muito o que fazer por ser uma alteração cromossômica. Mas falar que o principal fator que a gente consegue realmente intervir não é dar um remédio, e sim melhorar aí o nosso metabolismo para essa série de divisões celulares, implantação e início de formação placentária, perfeito? Então, assim, não é incomum, na verdade, é super comum. Não é que não é incomum, é muito comum. Chegar no consultório, eu que trabalho com patologia obstétrica, pacientes que tiveram uma perda gestacional inicial e que chegam com um calhamaço de exame, assim. Tem até molibdêmio, juro por Deus, já vi. Eu falei, gente, pra que serve o molibdêmio? Eu perguntei assim pra mim mesma. Será que eu sou uma péssima médica que não sabe direito pra que serve o molibdêmio? Por quê? Porque a paciente ela tá tão desesperada e ela quer exame. Ela quer exame. E a gente precisa aprender a conversar com ela e falar, não adianta, não é isso, na grande maioria das vezes. Vamos dar uma olhada no mais simples e tentar melhorar o nosso meio. E a gente não precisa dar uma suplementação gigante de páginas e páginas. A gente precisa entender como é que é o dia a dia dessa paciente, melhorar o metabolismo dela, investigar a tireoide, investigar a parte de resistência periférica insulínica para poder melhorar a qualidade ovulatória, falar em atividade física, pedir para que ela não fume, para que ela não beba álcool, mesmo no período que ela está tentando engravidar, e fazer as suplementações básicas, com ácido fólico, metilfolato. Se ela tem uma anemia desde o começo, fazer um sulfato ferroso desde o começo, B12, outros tipos de vitaminas do complexo B e acompanhar direitinho essa paciente. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, se alguém vier para vocês e perguntarem, me pede exames porque eu tive um abortamento, calma, respira e conversa com essa pessoa, acolhe a dor que essa pessoa está sentindo e tenta entender para quem que você está passando as informações. Lembra de equipe multidisciplinar, sempre é muito legal, tá? Pensar numa nutricionista, um educador físico, para poder te ajudar a conseguir fazer esse tipo de acompanhamento legal, tá? Perfeito. Então, gente, já dei spoiler que tireoidopatias é uma outra possibilidade de aumento de risco de chance de abortamento, não só abortamento, como restrição de crescimento fetal, trabalho de parto prematuro, entre outros, tá? Então, o que hoje em dia tem de novidade? Até em outubro, a Febrasgo lançou um position statement muito legal, que eu posso colocar depois nos comentários para quem tiver interesse em ler, aonde a gente sabe que uma paciente que tenha um TSH acima de 4 no início da gestação deve iniciar com o tratamento, porque ela vai precisar de muito mais levotiroxina para conseguir manter o metabolismo dela e do bebê.
Eu não sei se vocês sabem ou se vocês se lembram de fisiologia, mas o feto só começa a produzir o seu próprio hormônio tiroidiano depois de 20 semanas. Então, aquele começo todo o hormônio tiroidiano tem que provir da mãe. Perfeito? Então, se essa paciente já tem aí um TSH acima de 4, a orientação é que entre com 50. Antigamente a gente pensava em fazer 25, às vezes ia aumentando de acordo, mas o último Febrasgo Position Statement deixa muito claro que o ideal é TSH acima de 4, 50 microgramas de levotiroxina de manhã para essa paciente. E quando a gente tem uma paciente com TSH acima de 2,5 e anticorpos positivos, principalmente o anti-TPO, a gente também deve entrar com levotiroxina para ela, porque a simples presença desses autoanticorpos estão relacionadas claramente com perdas gestacionais. Então, quando a gente está falando de tireoidopatias, a gente tem que falar não só olhando para o TSH, a gente falava antes 2,5, né? Mas entre 2,5 e 4, a gente, se a gente conseguir, né, a gente pede os autoanticorpos. Se eu tenho acima de 4, eu já trato, já inicio com 50. E se ela tiver 2,5 pré-gestacional, naquela avaliação pré-gestacional do mundo ideal de Disney, aí a gente faz da mesma maneira. Então, o ideal é a gente tentar realmente manter o TSH 2,5, tá certo? E sempre avaliar os autoanticorpos. Então, o autoanticorpo sozinho já é o suficiente para poder aumentar o risco de abortamento. E acho que essa informação é super legal para você saber que o feto só vai ter a sua produção completa de próprio hormônio tiroidiano acima de 20 semanas. Então, até então, eu preciso ter um pouquinho... Então, aquela mãe que tem uma chance maior de fazer, em algum dia da vida, uma tireoidite autoimune, principalmente o Hashimoto, que é o mais comum, né, gente? A gente tem que ficar de olho, tá? Isso também vale para o hipertireoidismo, né? Que muitas vezes a gente passa aquele primeiro período de hipertireoidismo da transição, né? Que é por conta da fração alfa do HCG, que é muito parecida da fração alfa do TSH e dá um hiperestímulo tiroidiano inicial. Mas quando a paciente tem um hipertireoidismo clínico diagnosticado, sintomatologias, a gente também tem que tratar, porque aumenta o risco de abortamento. Aí a gente vai pensar no TRAB como o nosso autoanticorpo mais importante, e isso aumenta realmente aí as chances de abortamento. Então, vamos lá. Cromossomopatias, tireoide. Aí, a gente vai lembrar daquela paciente que tem resistência periférica insulínica. Bora lembrar aí da SOP, tá? Vamos lembrar que aquela paciente muitas vezes tem ciclos anovulatórios, então às vezes ela tem uma anovulação não tão boa, não tão eficaz, não com tanta qualidade. Então o ideal é que a gente consiga melhorar essa resistência periférica insulínica com medidas basais do dia a dia, com mudança de estilo de vida antes, mas se não, existem diversos protocolos que introduzem inclusive a metformina para essa paciente, para a gente melhorar aí a qualidade ovulatória dela e tentar organizar a parte de ciclo menstrual antes dela engravidar. E quem já usava, normalmente a gente não suspende. Isso é uma orientação mais recente, tá? Existem alguns suplementos super legais que ainda não tem super evidência científica e que eu sou uma apaixonada, que é, por exemplo, a utilização do inositol, que é um outro suplemento vitamínico que ajuda nessa resistência periférica insulínica, e eu tô louca para poder ver um monte de trabalho novo saindo sobre ele, para a gente poder entender se a gente tem segurança realmente para usar na gestação em paz, e aparentemente, sim. Então, o que a gente tem até agora de evidência mostra segurança, mas a gente tem que esperar mais um pouquinho, ficar um pouquinho mais firme isso. Se essa paciente já é uma diabética pré-gestacional e a gente avaliou lá na consulta pré-concepcional, melhor ainda, porque a gente já inicia o tratamento, orienta a perda de peso, lembrar que perda de peso é muito importante antes de engravidar, mas muitas vezes essas pacientes já aparecem grávidas pra gente e a gente tem que se virar com o momento que a gente está orientando que a atividade física e a alimentação saudável sempre vai ser sucesso. Sempre, sempre. Não tem erro. Perfeito? Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho dessa parte metabólica também. Claro que por cima, a gente está aqui na live, né? Nas aulas a gente fala com muito mais detalhamento. Mas são dicas valiosas. Terceiro ponto que eu acho que a gente tem que falar da parte endócrina dessa paciente é a gente falar um pouquinho sobre a progesterona, né? Que eu acho que é a grande polêmica de todas entre os ginecologistas. Porque se eu tô frente a uma ameaça de abortamento,
que eu vou fazer um parênteses aqui para poder lembrar, para quem é estudante ainda, quem não é geólogo, relembrar, né? Que é aquela paciente que apresenta um sangramento no primeiro trimestre de gestação, procura o pronto atendimento, tem um colo do útero fechado, útero compatível, e no ultrassom a gente vê aí saquinho gestacional e embrião com coração. Então é uma gestação evolutiva que teve um sangramento. Às vezes ela pode ter um hematoma retrocoriônico ou subcoriônico, e essa é uma gravidez que está indo para frente. E aí a questão é, será que é por causa de falta de progesterona? A gente chama da insuficiência de corpo lúteo. E aí tem essa entidade também, que é uma entidade clássica dos livros, mas que é um dos grandes desafios para que o ginecologista e obstetra possa fazer o diagnóstico, que é a insuficiência de corpo lúteo, gente. Se alguém aqui conseguir falar para mim se você virar para mim e falar assim, olha, Má, eu tenho certeza que insuficiência de corpo lúteo, a progesterona é menor que tanto. Tu vai ganhar o prêmio Nobel, cara, porque tudo que a gente queria saber é isso. Então não existe um valor de corte de progesterona. Então não adianta a gente ficar coletando progesterona para poder dar diagnóstico de insuficiência de corpo lúteo. Isso é impossível. Então, não é impossível, isso é muito difícil. Vou dizer assim que fica melhor. Então, o que acontece? A gente fala, eu vou entrar com a progesterona, porque progesterona é o hormônio progestacional, mal não vai fazer. Aí saíram alguns trabalhos que falam que é mais relacionado à hipospádia, o uso de progesterona natural micronizada. Aí chega um outro pessoal e fala, isso ainda não. Então, é uma super polêmica. Mas é muito comum que a gente veja a utilização, só que não tem evidência científica, gente. Então, como eu mesmo já falei para vocês, a grande maioria das vezes eu tenho uma perda gestacional de primeiro trimestre por conta de trissomia, monossomia, cromossomopatia. E dar progesterona não vai mudar o desfecho. Então, eu vou estar utilizando, mas provavelmente é uma pequena parcela das pacientes que vai se beneficiar realmente do uso desse medicamento, que é caro, e que, infelizmente, não é liberado pelo SUS. Então, é uma paciente que vai gastar aí uns 100, 150 reais por mês, e às vezes ela não tem esse dinheiro e ela gasta. Então, é importante, eu acho, para todos os profissionais saberem que não tem uma clareza. Só tem clareza o uso de progesterona natural micronizada em uma situação, que é no abortamento recorrente ou de repetição. Aí sim, parece que para pacientes com perdas gestacionais recorrentes, hoje em dia, pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, 2 abortamentos, e ainda o clássico da Organização Mundial de Saúde fala em 3, aí a gente entraria com progesterona, e parece que realmente ajuda e aumenta as chances aí de gestação com um final feliz e bebê em casa vivo. Perfeito? Vocês usam, gente, progesterona para ameaça de abortamento? Vocês veem isso na prática clínica de vocês? E aí? Bora conversar, conta pra mim. Vamos dividir experiências e informações. Vocês sabiam que não tinha evidência? É a mesma polêmica do Dactil-AB, né? Que é um antiespasmódico, que também não tinha evidência, mas muita gente pegou uma época que prescrevia-se muito, que agora a gente não tem mais no mercado. Helena falou que sim. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que estão aqui nesse bate-papo também vêm e muitas vezes prescrevem. E eu percebo que tem um efeito placebo psicológico um pouco para paciente, porque... mas não estou falando que por isso que você tem que usar. Porque quando a gente não faz nada, que na verdade não tem muito o que fazer a grande maioria das vezes, a paciente ela se sente ainda mais culpada. Então, bom, eu costumo falar para a paciente, olha... As chances desse medicamento mudar o desfecho final é muito, muito baixa. Mas existe uma pequena parcela da população que é assim, assado, e aí eu convido ela para decidir isso junto comigo. Eu vou munir ela de informação e eu faço uma decisão compartilhada. Então, eu não costumo ser muito arbitrária, porém, o 1%, né? Normalmente, nessas situações, a paciente agarra e aí a paciente acaba utilizando e a gente utiliza aí até mais ou menos umas 12 semanas. Em geral, a gente fala, vai usar até o morfológico de primeiro trimestre.
Vamos lá, deixa eu ver aqui que vocês estão começando a conversar comigo, é assim que eu gosto. O Jean usa, Helena usa, Ana Maria usa, Giannini usa. Janine perguntou, e avaliando a progesterona no período ovulatório pré-gestacional e já observando que está baixa, tem alguma evidência para isso? Também não tem clareza. Ainda não. A gente sabe que quando a gente está falando em reprodução humana, Janine, a gente faz suplementação de segunda fase, né? Principalmente quando eu tô fazendo uma transferência num ciclo direto, né? Que não é congelado, que o embrião não é congelado, né? Mas numa paciente que está num ciclo natural, a gente não tem como avaliar, porque não existe esse número mágico para poder saber a qualidade ovulatória. É um delta muito grande que a gente tem. Pega uma vez um intervalo de progesterona que vem no exame, um intervalo que é considerado normal. Desculpem, não sei se travou, mas é que eu recebi uma ligação. Então, gente, não tem. Adoraria ter. Janine, se você quiser, fazer uma super revisão sistemática, eu te ajudo, a gente vai junto, mas eu acho que a gente não vai encontrar, porque isso é uma dúvida que todo mundo gostaria de ter. E como realmente progesterona é uma coisa que, em teoria, até hoje, a gente não vê nenhum tipo de complicação, a gente acaba utilizando sim. Eu tenho uma vontade tão grande, tão grande, de mandar um super consenso para o Ministério da Saúde, falando da importância da progesterona para prevenção de prematuridade, para as pacientes com abortamento de repetição, para ver se a gente conseguia colocar isso no SUS, porque é um medicamento que faz muita diferença para o ginecologista obstetra. Mas eu acho que eles não fazem isso por conta de, por exemplo, da quantidade de progesterona, que é um medicamento caro, né? Que eles teriam que fornecer para situações que não têm embasamento científico. Então, tem essas duas dificuldades aí. Aí, se vocês quiserem me ajudar, a gente pode fazer aí um movimento para ver se a gente consegue chegar nas autoridades capacitadas para mostrar a importância da progesterona realmente em diversas situações. Bom, pessoal, falamos aí então de insuficiência de corpo lúteo, de resistência periférica insulínica e diabetes, de tireoide. E das cromossomopatias, né? Então, a gente está falando aí principalmente dos abortamentos precoces, aqueles abaixo de 12 semanas. Mas quanto mais próximo a 12 semanas e um pouquinho mais para frente a gente chega, a gente começa a falar, né, da mega boa, né? Bom, o tema mais discutido hoje no mundo, gente, que é trombofilias. Então a gente começa a falar que nas pacientes que têm perdas um pouco mais tardias, a gente começa a ficar de olho nas trombofilias. Vamos lembrar aí da SAF, síndrome dos anticorpos antifosfolípides. E são autoanticorpos e que acabam aumentando o risco de trombose venosa e às vezes até mesmo arterial. E que também tem relacionado à parte obstétrica. Então, pacientes com abortamento recorrente, a gente tem evidência de investigar esse tipo de trombofilia, que fique bem claro. Não são todos os tipos de trombofilia, como muitas vezes a gente vê. Mas SAF, sim. Então, a gente vai ver anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína. E quando eles estão positivos, a gente tem uma paciente com SAF, e aí até saiu um outro Febrasgo Position Statement bem recente, acho que do ano passado, falando de SAF obstétrica. São aquelas pacientes que nunca tiveram nenhum evento de trombose fora da gestação, mas ela acaba evoluindo com desfechos gestacionais desfavoráveis. Então, óbito fetal, uma pré-eclâmpsia precoce, um restrito grave, com insuficiência placentária grave ou abortamento de repetição. Então, quando a gente pega uma paciente que tem essa história de perdas um pouco mais tardias, ou então muito recorrentes, a gente tem que investigar a SAF. Sempre, tá bom? Não preciso pedir trombofilias genéticas, esse tipo de situação, se ela não tem um histórico. Mas SAF é obrigatório. E aí a gente começa a falar das autoimunidades, né? Que é um dos grandes nichos dos estudos atuais de medicina reprodutiva, que eu adoro. A gente vai falar aí da implantação das células NK, e a gente percebe que essa paciente que tem aborto, principalmente com aborto de repetição, abortos, perdas recorrentes, elas meio que aceitam tudo. Mesmo que tenha evidência ou não tenha evidência. Isso é um perigo, por um lado, tá? Porque muitas vezes essa paciente, ela não tem necessidade ou motivo para poder utilizar determinadas medicações que também aumentam os riscos para ela.
Então, não é incomum num consultório de um ginecologista obstetra receber uma paciente usando corticoide para a parte de imunidade, AS, Clexane, progesterona, 758 milhões de vitaminas e plantando a bananeira 3 horas por dia porque ela leu no Google ou ela conversou com alguém e ela tá usando isso. E o que eu gostaria de falar para vocês é que, gente, a gente está aumentando o risco dessa paciente ter complicações, essa paciente ter um sangramento. Imagina se ela tem uma queda, usando Clexane sem motivo. E se essa paciente for evoluir realmente para uma perda gestacional e ela começar a sangrar, se ela está anticoagulada, gente, e é por algum outro motivo diferente, a gente vai estar aumentando a chance dela ter uma hemorragia grave, até ter transfusões. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência. Por quê? Porque, quando a gente está falando em abortamento, a gente está falando com uma expectativa social que não é adequada. Então, ela nunca imaginou que ela ia passar por aquilo. Imagina, quem passa por um abortamento? Quem posta no Facebook que teve um abortamento? Quem posta no Instagram? Quem faz um vídeo do TikTok? Imagina, todo mundo só vai falar na roda de amigos, no bate-papo, daquilo que deu certo. Então, ela tá se sentindo tão mal, tão culpada, tão desesperada, que ela faz qualquer negócio. Então, ela vai tomar 50 garrafadas, 98 milhões de coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque também mexe com a gente, né? Nós não somos robôs. A gente fica triste pela paciente e a gente quer ajudar. Só que a gente tem que lembrar das evidências científicas para a gente também nunca fazer o mal sem um motivo. Porque às vezes a gente está querendo fazer o bem, mas a gente pode estar fazendo mal para essa paciente. Então, tem paciente que faz, às vezes, infusões de medicamentos, assim, a rodo, infusões de diversos tipos de medicamento, desde nutrição parenteral até não sei quais 1000 complexos vitamínicos, e isso pode atrapalhar por um outro lado. Então, não estou criticando os colegas que fazem esse tipo de situação baseado em alguns trabalhos franceses, principalmente, que eu acho super interessantes, mas a gente também não pode generalizar, a gente precisa esperar a evidência completa para poder começar a fazer a utilização, e essa seria a minha sugestão, a gente tentar conversar, trocar as informações, dividir, sempre pesar aí os riscos que a gente pode estar levando alguém, principalmente alguém que tem o sonho de engravidar e tem perdas gestacionais recorrentes. Perfeito? Eu vi que tem mais perguntas aqui, vou fazer uma pausa. O Janine falou que mesmo sem evidência, ele arrisca fazer e tem tido sucesso. Perfeito, Janine. A Maria perguntou se é verdade que a progesterona promove o relaxamento do útero, assim está indicado nas situações de descolamento retroplacentário, já que minimiza a irritação uterina pelo sangue. Então, faz todo sentido fisiopatológico, né? Só que, Maria, e se esse descolamento que está acontecendo é por conta de uma trissomia ou uma cromossomopatia ou alguma doença? Então, a progesterona ela não vai ajudar em absolutamente nada, entendeu? Então, pela fisiologia, sim, vamos lembrar que a progesterona vai ajudar aquela fibra muscular a ficar quietinha. É na quiescência da fibra muscular que ela vai agir. Ela vai deixar ela mais relaxada, mais quietinha. Realmente, o sangue gera uma irritabilidade importante nas fibras miometriais. Imagina você lá, músculo, aí vem o sangue, aí o sangue digere, aí irrita a fibra, aí contrai. Só que a gente precisa entender quem é a paciente, quais são os riscos ali. Então, a progesterona, ela vai ajudar nos casos onde não tem um outro motivo, vamos dizer assim, pensando na base fisiológica. Então, essa tua dúvida tem base fisiológica, sim, tá bom? Inclusive, essa base fisiológica da quiescência da fibra muscular e das quedas dos níveis placentários da produção gestacional de progesterona que fala do trabalho de parto prematuro e do colo curto, né? Só que aí a gente coloca numa situação onde é uma gravidez inicial com sangramento. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa você volta a me perguntar, certo? Bora lá, gente. O que mais que a gente pode falar? Então, a gente falou de autoimunidade, a gente pode falar um pouquinho de quando é que a gente vai considerar um abortamento precoce ou tardio, né? Acho que isso é uma coisa que, às vezes, para os clínicos que trabalham em PS, que atendem gestantes, estão em locais
que é mais difícil de conseguir ter acesso a um especialista, vale a pena a gente falar, né? Então, a gente fala que antes do que 12 semanas é um abortamento precoce, acima de 12 semanas já é um abortamento tardio, e muda na conduta muito, né? Quando eu tenho uma gestação mais inicial, eu posso fazer a conduta ativa direto, uso o misoprostol mais para poder amolecer o colo, depois eu entro com o Amil e eu posso fazer aspiração manual intrauterina. Já quando eu tenho mais de 12 semanas, esse bebê já tem espícula óssea. Então eu preciso induzir a eliminação conceptual, ou o nascimento do concepto, assim como você preferir falar, antes de poder ver se eu vou precisar fazer uma curetagem ou não. Então, a grande diferença é que aí quando a gente chega nessa fase de 12 semanas, os ossinhos já estão prontos, e se eu for fazer uma curetagem, um Amil, ou fazer qualquer tipo de invasão uterina para promover o esvaziamento, essas espículas ósseas podem realmente perfurar o útero. Então, sempre que eu tenho uma perda gestacional tardia, isso é muito doloroso e duro para a mulher, eu preciso fazer o estímulo para a eliminação conceptual. Aí, em a maioria das vezes, a gente acaba utilizando o misoprostol. Existem alguns locais que falam sobre a passagem de balão, fazer como se fosse o método Krause, principalmente naquelas gestações mais avançadas, em pacientes com cesáreas anteriores, porque a gente tem que lembrar também que misoprostol vai promover contração importante uterina. Se a paciente tem uma cicatriz uterina, a gente tem que ir com um pouquinho mais de cautela, né? E lembrando que os receptores de ocitocina nas gestações, num útero mais precoce, eles não são super sensíveis, então a gente acaba ficando com muito mais dificuldades realmente de conseguir fazer o uso. Então, quando eu tenho um abortamento tardio, acima de 12 semanas, eu preciso usar o misoprostol, que é essa prostaglandina que vai gerar a contração miometrial como um todo, né? Vai pegar a musculatura e vai contrair, e vai amolecer esse colo do útero até que haja a expulsão conceptual. Olha lá, o pessoal do Pad Papers entrou! Bem-vindos! Que honra! Um prazer aqui, hein? Bom, pessoal, então, só pra gente diferenciar aí, queria fazer uma pergunta, tá uma enquete aqui na nossa live. No serviço que você trabalha, você tem acesso a Amil ou só a curetagem? Porque é uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida. Eu vejo que aqui em São Paulo a gente não consegue ter o Amil disponível em diversos locais do SUS. E a gente acaba muitas vezes fazendo curetagem. E eu vejo que fora de São Paulo muitas vezes é mais fácil você ter acesso ao Amil, né? Que é um dispositivo que é barato e ele é muito fácil de você treinar todo mundo para conseguir fazer o uso, e ele é menos invasivo, realmente diminui muito a lesão do endométrio. E às vezes eu fico meio brava, eu falo assim, pô, gente, como a gente não tem um Amil aqui, né? E seria muito legal, porque é um procedimento que é tranquilo de ser feito, muitas vezes a gente consegue resolver. Ó, a Juliana falou que sim, a Suzy falou que sim, a Helena falou os dois. A Marina Xará perguntou: quando eu tenho diagnóstico de aborto retido, posso aguardar quanto tempo para fazer a curetagem? Você diz para quanto tempo a gente pode esperar até a eliminação espontânea? Bom, isso é muito polêmico porque depende muito do protocolo que a gente vai seguir. Não tem muita clareza isso. A gente coloca, normalmente, a maioria dos lugares, até 30 dias de aguardo. Mas a gente sabe que a maioria das vezes a eliminação acontece nos primeiros 15 dias. Mas a gente costuma dizer para paciente aguardar os primeiros 15 dias, a gente avalia se tem sinais de que está evoluindo para a eliminação. Se não, muitas vezes ela é interna e a gente faz o procedimento. Só que a gente sempre tem que lembrar, né, que cada vez que eu faço uma curetagem, gente, eu tô machucando esse endométrio, eu não tô tirando só o material, os restos ovulares, eu tô cavucando também lá todo o endométrio. E aí, muitas vezes, muitas cicatrizações, eu vou aumentar o risco dessa paciente fazer sinéquia e ter uma síndrome de Asherman, que é um dos motivos anatômicos, que vai ser o próximo tópico que eu quero bater papo com vocês, que também pode causar abortamento. Que mais? Pode aumentar o risco dessa paciente ter um acretismo placentário numa gestação futura, porque o endométrio lesado, que não cicatrizou tão bem, gente,
De repente, ela engravida de novo, aí aquele embrião, aquele blastocisto caiu lá na cavidade, ele tá procurando um lugar ótimo para ele poder nidar, só que ele não encontra, aí ele acaba nidando e a placenta acaba entrando numa região de cicatriz, e a gente pode ter uma decidualização inadequada, evoluindo para uma placenta muitas vezes prévia e com acretismo, perfeito? Então, a gente tem. Eu costumo tentar evitar ao máximo fazer a curetagem, só se a paciente realmente quiser muito, porque realmente é a melhor coisa, a gente não manipular aí. Agora, claro, algum sinal de infecção, algum sinal de alguma coisa diferente. Uma paciente. Isso não está em nenhum protocolo, mas eu costumo falar, uma paciente que está emocionalmente um trapo, muito mal, que ela não consegue viver a vida dela, que ela não consegue sobreviver. Na minha opinião, aqui é Marina Braga Apostólico falando opinião, eu acho que a gente deve fazer, porque eu percebo que é um alívio tão grande quando ela consegue virar essa chavinha que ela só consegue passar a voltar a viver depois que ela sente isso. Mas aí, pelo amor de Deus, não é baseado em evidência, é opinião minha. Porque eu trabalho muito com pacientes com perdas gestacionais e eu tenho essa entrada aí na parte emotiva. Eu costumo, inclusive, mesmo com uma perda só, sempre orientar que a paciente faça terapia e converse sobre isso, porque muitas vezes as pessoas se escondem, né? Tem vergonha de contar e o casal mesmo fica se olhando e fica com dificuldade. Então, eu costumo orientar aí um acompanhamento psicológico associado a uma perda gestacional. Mais perguntas, vamos lá. Oba! Helena perguntou, em caso de abortamento habitual, podemos fazer a cerclagem? Se tiver incompetência istmo-cervical, a partir de qual semana? Vamos falar então. Vamos lá. Depende do motivo do abortamento habitual. Então, a gente vai lembrar aí da insuficiência istmo-cervical, que a gente chamava antigamente de incompetência istmo-cervical. É o principal motivo de abortamento tardio de repetição. Lembrando que isso é uma alteração mecânica, né? E onde o colo do útero ele não dá conta, ele não consegue. A gente bota filtro, ó, aí a gente mexe a mão e mostra que estamos de filtro. A vida como ela é na live. Bom, o colo do útero da paciente com insuficiência cervical, ele não dá conta do peso da gravidez, né? Então, ele é um colo incompetente, insuficiente, ele não dá conta e simplesmente ele abre e a paciente tem uma perda gestacional rápida, em geral, que não tem muitos pródromos, né? Ela não sente dor, ela não vai ter contrações. É aquele caso que a paciente vai falar assim, nossa, eu tava em casa, de repente eu senti uma água, de repente cheguei no hospital com meu filho nascendo. Com ou um prematuro mais precoce, ou às vezes realmente abaixo de 20, 22 semanas. Então, se a paciente tem história, uma história clássica, sim, eu vou fazer cerclagem para ela. Agora, pelo fato dela ter abortamento de repetição, não. Só se ela tiver uma história compatível com insuficiência istmo-cervical, tá bom, Helena? Porque senão eu vou estar submetendo ela a uma cirurgia, colocando um corpo estranho no colo do útero, e ela tem algum outro motivo para a perda gestacional dela, tá bom? Enquanto aguardamos, quais exames temos que fazer? Acho que é após um abortamento, né? Então, baseado em evidência médica, Ana, a gente deveria fazer a avaliação metabólica dessa paciente com função tireoidiana, a parte endócrina de diabetes, então, glicemia de jejum, insulina, uma hemoglobina glicada, hemograma, pedir todas as vitaminas que a gente conseguir fazer a solicitação, mas, assim, principalmente a gente pode ver o ácido fólico mesmo, as vitaminas do complexo B, a vitamina D também não tem evidência super e não é acesso a todos, mas principalmente isso, e conversar sobre hábitos de vida. De evidência científica que mude é isso. Quando ela tem mais de 2 abortamentos, também entra os autoanticorpos da síndrome antifosfolípide, que é anticardiolipina, anticoagulante lúpico, anti-beta-2-glicoproteína. Tá bom? Vamos ver que tem mais pergunta aqui. Que eu vi ou não. E sempre, gente, entrar com ácido fólico, de preferência 3 meses antes, né? Mas os protocolos novos falam pelo menos 1 mês antes de começar a tentar. Isso é bem importante. Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, é que, pra variar, né, em obstetrícia, a idade materna é um fator gigante de risco, né? E, assim, qual a probabilidade de você encontrar uma paciente que queira muito engravidar
super jovem. É muito raro hoje em dia. Mulherada quer engravidar mais tarde, quer fazer o mestrado, doutorado, quer estudar, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer terminar a faculdade, ou simplesmente não encontrou a pessoa com que quer dividir sua genética, que nem eu brinco com meus pacientes. Então, gente, a gente vai cada vez mais ver abortamentos. Por quê? Porque o óvulo vai acabar envelhecendo com a mulher. E aí, uma qualidade oocytária pior tem uma chance muito maior de ter uma alteração genética ou uma alteração nas divisões celulares iniciais. Então, a idade materna continua sendo um big fator de risco para abortamento também. Mas isso não significa que não possa dar super certo também, gente. Então, eu não sou a pessoa mais desesperada do mundo, assim, em relação aos pacientes de 35 anos. Que chega de paciente no consultório, eu tenho 30 anos, pelo amor de Deus, eu não quero engravidar agora, vou sofrer. Tudo bem. Aumenta os riscos, mas tem muita chance de dar certo, né? Uma das frases mais legais que eu costumo falar para as minhas pacientes com abortamento de repetição, por mais que tenha uma história muito triste, normalmente associada, e a gente fica muito mexido, né? Porque não é legal a gente vivenciar um abortamento. Eu mesma, como pessoa, já vivenciei uma perda gestacional, então eu sei na minha pele, essa sensação é bem complicada. Porque você fica meio cego. Mas, dizendo claramente, a chance de dar certo é muito alta. Mesmo passando por tudo o que se passou, a chance de dar certo é muito alta. Só que a pessoa tem que estar a fim de tentar de novo, certo? E às vezes, naquele momento, a última coisa do mundo que ela quer ouvir é tente de novo. Porque ela não quer a outra gestação, ela queria aquela que parou de desenvolver. Quando você faz um teste de gravidez, o mais habitual, até mesmo entre nós médicos, tá? É olhar o teste positivo e já imaginar o carro da criança quando tiver 18 anos. E não é essa a realidade, né? Então, talvez seja uma coisa legal, filosófica, momento filosófico da doutora Marina. Para vocês pensarem. Porque, como a gente não fala sobre isso, é difícil as pessoas botarem o pé no chão nesse aspecto, de que o beta positivo calma, vamos ver aí essa evolução que tem uma chance grande de perder. Voltando para as causas anatômicas, gente, a gente vai fazer ainda uma aula só de insuficiência isquímico cervical e colo curto. Acho que é um tema extremamente importante para a gente diferenciar, porque são duas patologias que parecem, mas elas têm fisiopatologia completamente diferente. Agora, falando de abortamento de insuficiência isquímico cervical, o tratamento continua sem cerclagem, gente. E a gente vai fazer a cerclagem aí, de preferência profilática, tá? Na paciente com histórico, depois do morfo de primeiro trimestre, e o ideal é que seja antes das 16 semanas, tá? Então, uma cerclagem eletiva, bonitinha, via vaginal, tá certo? Coisa mais linda do mundo para quem tem histórico de insuficiência isquímico cervical. E normalmente leva a gestação super bem, tá? Até as suas 36 semanas, quando a gente, entre 36 e 37, a depender do protocolo, a gente faz a retirada dos pontos, tá? Então, insuficiência isquímico cervical não precisa de exame para ser diagnosticada. Então, sabe qual é a minha sugestão? Se você é uma pessoa que é um clínico, que trabalha numa UBS, se você é uma pessoa que está habituada a lidar com grávidas, ouviu uma história que parece insuficiência isquímico cervical, ao invés de você encaminhar para o alto risco, esperar, já adianta, pede o morfológico de primeiro trimestre, pede para ela procurar o serviço que tem obstetrícia mais próximo de vocês. Às vezes o pessoal lá do próprio hospital já orienta, já interna, a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu percebo que da suspeita diagnóstica até a definição clínica, a gente perde muito tempo e muitas vezes essa paciente perde a oportunidade de fazer um tratamento que é super efetivo, tá? Adoro falar de insuficiência isquímico cervical, porque as pessoas têm muito medo, eles querem pedir ultrassom, quer ver se o colo é curto. Gente, insuficiência isquímico cervical, o diagnóstico é clínico! Clínico! História retrospectiva, tá? E aí vem uma história triste, normalmente, retrospectiva, né? Então, imagina o medo que essa pessoa tem de estar grávida de novo. Então, é outro momento filosófico da doutora Maria. Às vezes, a gente pega uma paciente que tem uma cervicodilatação precoce, a gente faz um ultrassom e vê um dedo de luva no ultrassom, e é uma primigesta, aí a gente pode ficar atento. Mas, para poder pegar isso,
O ideal seria que a gente conseguisse fazer um morfo de primeiro trimestre com uma avaliação transvaginal de todas as pacientes. E essa não é a realidade do SUS do Brasil, né? É só dos serviços privados, realmente, quando a gente consegue num serviço privado, né? Que já é difícil. Legal, gente. Que mais? Falando da parte anatômica. Vocês acham que numa paciente com desejo de engravidar, a gente deve fazer miomectomia histeroscópica de mioma submucoso sempre? Sim. E polipectomia também. Então, qualquer tipo de lesão intracavitária que tenha uma projeção para a nossa cavidade uterina, o ideal é que antes dessa pessoa engravidar, a gente possa retirar. Porque aumenta os riscos da descidalização ser inadequada, aumenta os riscos de romper bolsa, aumenta o risco de trabalho de parto prematuro, abortamento tardio, sangramento. Então, o ideal é que a gente tenha uma cavidade uterina avaliada nessas pacientes com ultrassom transvaginal, nessa consulta pré-concepcional, para que a gente consiga orientar ela direitinho, né? Só quem já fez aí pré-natal de paciente com miomas volumosos, transmurais ou submucosos grandes sabe da agonia que dá. Minha Nossa Senhora, eu já tive uma que a placenta inseriu bem na frente de um mioma submucoso de 4 a 5 centímetros e a gente morria de medo de fazer um DPP ou de ter um problema. Acabou nascendo com 38 semanas, ela já era uma iterativa. E minha Nossa Senhora, era mioma gigantesco e aquela placenta, aquela decídua, aí deu tudo certo. Mas a gente sabe que aumenta muito os riscos de você ter um abortamento, né? Por descidalização inadequada. E lembrando também que tudo que está dentro da cavidade uterina fica cutucando a bolsa, então aumenta também o risco de ruptura prematura de membranas ovulares, gente. Bom, que mais? É muita coisa para falar de abortamento. Vixe Maria, que eu já falei aqui de um tratado. Superficial, mas muita coisa. Malformações uterinas, gente. Malformações uterinas também, tá? Principalmente septo-uterina, né? Pelo mesmo motivo aí que a gente falou do mioma ou do pólipo. Ele tá lá dentro da cavidade. Se o embrião aderir ali, a descidalização vai ser inadequada, vai ter irritabilidade, vai aumentar a contratilidade, vai ficar cutucando aí a bolsa. Então, a gente tem muito mais risco, principalmente os úteros septados. Um útero bicorno, onde eu tenho um corno muito pequeno e o embrião gruda bem no corno pequeno, útero unicorno. Então, dependendo do local aonde esse embrião adere, aí a gente tem uma descidalização super inadequada. Como também, às vezes, eu tenho um corno uterino que ele é gigante e que a gravidez vai que vai. Então a gente tem que ficar de olho também se o colo uterino é um colo uterino que tem algum tipo de alteração na formação. Então são pacientes que a gente tem que ficar de olho mesmo. E antes que me perguntem, não tem uma indicação clássica e baseada em evidência de que a gente tem que fazer cerclagem em pacientes com útero bicorno ou unicorno. Isso depende muito, tá? Que mais? De malformação, então a gente falou. A parte anatômica, síndrome de Asherman, as sinéquias uterinas, né? Normalmente são pacientes que já tiveram aí endometriites, pacientes que já tiveram perdas gestacionais, fizeram curetagem e aí essa paciente, ela tem um endométrio inadequado com sinéquia, ela engravida, o embrião não consegue aderir ou se ela acaba aderindo, tem uma sinéquia ali que atrapalha a descidalização e ela perde essa gestação. Então, pacientes com esses quadros, a gente faz uma esteroscopia, e aí, na esteroscopia, a gente normalmente faz diagnóstico e tratamento, que é a LIS dessa sinéquia, se coloca um DIU aí para ajudar a cicatrização desse endométrio depois, torcer, tentar melhorar esse endométrio. Não existe ainda uma resposta baseada em evidência, mas hiperestrogeniza, faz alguma coisa para ver se a gente consegue melhorar esse endométrio para que ele esteja preparado para receber aí o embrião, porque aí já é falha de implantação, é bem complicado, são casos bem difíceis. Aff, Maria, acho que eu falei quase tudo ou tudo. Alguém fez uma pergunta aqui, o Miklos Maicon perguntou, uteri, eu não sei se o que você escreveu, depois ele colocou verdade. Se você quiser colocar a tua pergunta de novo, queria abrir aí para dúvidas, mas tá super legal aqui o bate-papo, vocês estão mandando muita pergunta, mas acho que eu falei quase tudo que eu poderia falar, assim, numa live sobre abortamento. Alguém tem mais alguma outra dúvida? Talvez sobre o repouso que eu não falei. Gente, e aí? Repouso muda? Vocês acham que muda?
Tem evidência científica que muda? E aí? Vou dar um tempinho para a resposta de vocês. Repouso na ameaça de abortamento, no sangramento da primeira metade da gestação. Não muda. Por quê? Porque 88% das vezes que eu tenho uma perda gestacional de primeiro trimestre é relacionado a alterações cromossômicas genéticas, tá? Então, ela pode estar de bananeira o dia inteiro que essa gestação não vai evoluir. Já na insuficiência eixo cervical, muda completamente aí o parâmetro. Então, eu diria para vocês que depende muito do caso. Como sempre, e eu acho que em toda live, toda aula que eu termino dando, eu só falo mesmo que o grande segredo da medicina é a gente individualizar cada caso. Então, assim, eu divido com as minhas pacientes a seguinte informação. Como você vai se sentir se você for trabalhar? Eu falo para ela, olha, não tem evidência científica de que vai mudar. Mas se você quiser ficar um pouquinho mais tranquila, eu até às vezes... Mas não tem evidência científica, gente. Não tem, tá? E relação sexual, a gente fala... Principalmente porque, às vezes, o pênis vai entrar dentro da vagina e vai sangrar. E aí a paciente vai ficar mal. O marido vai achar também que ele é culpado. Mas falar em evidência científica real de que vai mudar o desfecho, em teoria não vai, gente. Tá certo? Obrigada, Miklos Maicon. Acho que é Maicon Miklos, né? Obrigada, Helena. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a live gravada aqui no nosso feed do GeoPapers. Comenta, compartilha se vocês gostaram. Vamos dividir essa informação e conhecimento aí o máximo possível, porque esse é o papel aqui do GeoPapers, é a gente difundir informação, conhecimento, trocar informação. Não é ser dono da razão, não é isso. Nosso objetivo é a gente trocar informação e conseguir ajudar pessoas com conhecimento. Álcool e tabagismo, 0, viu, Miklos? Michael Miklos, sei lá. Aí é 0, sempre 0. 0, 0, 0. Esse é o ideal. Tá certo, gente? Então é isso, foi um prazer dividir essa terça-noite com vocês. Se quiserem colocar dicas, sugestões, tamo aí. Tchau!